Olá, sejam todos bem-vindos novamente a esse canal. E hoje a gente comenta um pouco sobre o debate de ontem que ocorreu aí com os candidatos presidenciáveis, né? E a ausência, né, do Fujão, né, o ex-presidiário, né, correu com medo, né, do debate. Não se sabe se por falta de ideias, né, ou com medo de responder alguma pergunta sobre o seu passado e o seu governo, né? Então, aí está cheio de memes, né, nas redes sociais, né, ele escondido debaixo de uma cama, com medo, né, correu com medo do Ciro, enfim. O certo é que ele não apareceu para dizer, realmente, explicar direito quais são as suas propostas, né? Os demais, alguns terminaram por apresentar alguma proposta, mas sem muitas perspectivas de melhora, né? Concentrar em alguns ataques, né? Um show, né? Vamos dizer, um show de teatro, como ocorre sempre nesses debates, não é diferente. Não é querer desmerecer as redes de televisão, é os candidatos que são fracos, não conseguem explicar suas ideias, né? Ficam com perguntas banais que não representam nada, algo que a gente já sabe, né? Então, tem um jornalista pergunta sobre o que o candidato falou no passado, pensa, ora, meu amigo, todo mundo sabe o que ele pensa. Ele não mudou nada. Não vai mudar também, né? Na altura do campeonato não vai mudar. Então, deveria ter perguntado outras perguntas sobre economia, né? Como ele vai solucionar o problema dos R$ 600 no ano que vem, né? Porque tem que continuar esses programas aí, porque infelizmente o país está quebrado. E o Fujão, né, o ex-presidiário Fujão, também deveria ter aparecido para dizer como é que vai solucionar esse problema, né? Porque o eleitor está votando nele, né, confiado no kit voto, né, que é a picanha de 1,5 kg, que não existe, né, a garrafa PET de gasolina para botar na cabritinha e sair fazendo barulho na rua, e a caixinha de breja, né? Então, ele está prometendo basicamente isso. Em outras palavras, né, as pessoas estão acreditando que basta agora, dia 2, se eleger. Não acredito, né, deve ter um segundo turno com certeza, tranquilamente, né? E no dia 1º de janeiro, ele toma posse, agora vai ser, acho que dia 2, se não estou enganado, mudou, né, o dia da posse, e tudo vai voltar a ser uma maravilha, né? Não é assim. Então, os próximos 6 primeiros meses, para qualquer um que se eleger, não vai ser fácil. O primeiro ano vai ser terrível e vamos começar a encarar logo os protestos e as panelas, né, batendo, né, o barulho das panelas, porque não vai conseguir gerar, o Brasil está aí, gerando em torno de 200, 300 mil empregos por mês, e esse número não vai crescer tanto assim, né? Gera 200, mas, né, perde outros, né? Outros também são desempregados por infinitos motivos, né? O aposentado e assim sucessivamente, ou por falência do empregador. Então, não vai ser assim. Tirar o país do atoleiro com ideias ultrapassadas não vai ser. Os candidatos têm poucas ideias, não conseguem explicar claramente, né? Então, está aí o padre, até o padre, né? Vou comentar do padre, né? Perguntaram para ele uma pergunta sobre cotas. As universidades têm que ser livres, gente. Tem que ter cota na universidade. Não tem cota no ensino médio, não tem cota na escola fundamental. Por que tem que ter na universidade? Se todo mundo paga imposto, tem que ter acesso, né? Já contraria, porque a Constituição diz que saúde e educação é um serviço público gratuito e universal. Então, a universidade é um serviço público, tem que ser para todos. Mas aí ele falou, não, tem que investir na educação de base, mais recursos, ok. Então, pensa comigo aqui. Eu mando recursos para a educação básica, mas o quê?
Primeiro que eu não posso mandar dinheiro para a educação básica, eu tenho que destinar. Para que área eu quero? Se é para construção de escola, se é para aumentar o efetivo, se é para digitalizar a escola que está precisando, né? Se a gente vai ter um ensino médio misto, semipresencial, já passou da hora, os Estados Unidos estão fazendo isso, está trazendo muitas pessoas que abandonaram a escola, isso já faz uns 8 anos, mais ou menos. Os Estados Unidos começou com esse sistema. O ensino médio já tem que ter essa opção de semipresencial, certo? Tem que dar essa opção, entendeu? Não faz sentido a gente ter supletivo mais, né? Na modalidade ou alfabetização de adultos. Não faz mais a gente ter o sentido, não faz mais sentido a gente ter uma educação desse tipo presencial, né? Ela tem que ser semipresencial, né? Com alguns encontros para que o aluno possa tirar dúvida com o professor pessoalmente, ele ter as atividades, né? Coisa desse tipo. Isso os candidatos, por exemplo, não falam, né? Então, o padre, por exemplo, aí, ele poderia ter apresentado alguma coisa, mas é só um exemplo, né? O que fica olha, mas questão de corrupção, a corrupção ela tem que ser combatida, sim, gente. Tem que mudar as leis, entendeu? Ah, mas por que que não investiga fulano com não sei quantos imóveis? Olha, não é tudo isso de imóveis, mas existem esses imóveis. Ah, das rachadinhas. Mas a gente já acabou com o fórum privilegiado? Não. Pois é, está lá 6 anos mofando no Congresso e não apoia. Ou seja, e foi baseado nisso aí que todas as investigações de rachadinha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foram para as cucuias, né? Não é só falar de Flávio Chocolate, né? De André Siciliano, e todos os deputados da época estavam envolvidos em rachadinha. A denúncia foi para todos, né? E não prosperou, né? Então, tem a questão do boi de piranha. Você, gado, né? Tem o bolso petista, né? Que é o gado. Né? Não é nem o bolsonarista, nem o lulista. É o bolso petista, é o radical, o ignorante, que não escuta, né? Que é dono da verdade e que segue cegamente entender o que diz o político. Você é gado do mesmo jeito. Gado é aquele animal que é marcado. Então, quando você se intitula eu sou de esquerda, você está dizendo que você tem um dono. Quando você diz que é de direita, você está dizendo que você tem um dono. Certo? Você é gado do mesmo jeito. Não importa, entendeu? Quem você adora. Entendeu? Chega de Antônio Conselheiro no Brasil, Dom Sebastião, isso não resolve problema nenhum. Se resolvesse, nós estaríamos uma outra nação. Bom, então, ela não prosperou. Por quê? Foi lá e o seu Flávio Chocolate, entendeu? Virou boi de piranha. Foi lá, tá, o seu Toffoli, né? Suspendeu por 6 meses as investigações de todos. E depois foi anulado porque disse que não era o fórum, que tinha fórum privilegiado, não podia ser investigado no Rio de Janeiro, né? O Itabaiana entendeu, foi ameaçado de processo, os promotores envolvidos no caso foram tudo mandados para o Conselho, né, para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ou seja, foram todos ameaçados, certo? Mas não existia só um candidato, só um deputado lá na Assembleia que fazia rachadinha. Existia um montão. E existe até hoje. Então, as pessoas querem ter lado. Se você tem lado, meu amigo, você é gado. Né? E você, eu vou dizer logo a palavra correta para você, você é um inútil. Você não serve para nada. Você só serve para atrapalhar, travancar o país junto com esses políticos. Você é massa de manobra. Né? Você é uma massa de manobra, entendeu? Está aqui adulando político A e político B. Não estou aqui para adular nenhuma coisa. Agora, esses processos eles têm que ser investigados, sim, e com coerência. Ficam metendo um monte de coisa no meio do negócio aí, camarada, e o resultado já sabe que é nulidade. Então, alguns imóveis são declarados. Agora, o que precisa saber é como é que saiu esse dinheiro para comprar eles, né? Está lá, a prova está lá, os imóveis existem, certo? E não tem que ficar caçando, entendeu? Em primo do primo do primo. Não, é próximo da família, né? A questão também do Instituto Lula, que recebe milhões, deve 18 milhões, né, do fisco, então precisa ser investigado isso, entendeu? Como é que foi essa contabilidade aí e qual é a função desse instituto? Então, você que fica xingando eu aí, coisa do tipo, fazendo comentário, dizendo que eu sou gado, olha,
explica para mim e para os outros aí qual é a função do Instituto Lula, entendeu? Porque para a gente ter recebido 18 milhões, recebido não, mas está sendo cobrado pela Receita 18 milhões, isso quer dizer que entrou aproximadamente 25%, ou 36, 72 milhões entrou. E palestra. É um palestrante, entendeu? Espetacular. Eu não sei nem no mundo hoje qual é o palestrante, entendeu? Com palestras aí em torno de 100 mil dólares, né? Na realidade, o dólar hoje está 500 mil, seria 100 mil dólares. Porém, quando elas foram dadas as últimas, né? Há 4 anos atrás aí, que eram pagos por empreiteiras, né? Em torno de 500 mil, seria em torno de 200 mil dólares, né? Era bastante dinheiro aí, algo que nem o Bill Clinton, que foi um dos caras que teve, ex-presidente, teve as palestras mais caras, não chegou a tanto. Hoje, se chamar ele, entendeu? Não vai 20, 30 mil dólares uma palestra dele, e olhe lá, certo? Aliás, ultimamente ele anda fazendo preço que até é grátis, né, em alguns lugares. Então, você está sendo gado, não está colaborando. Eu acho que o candidato tem que ir sim, não pode se acovardar, não pode fugir, entendeu? E acabou. Ele próprio tem que dizer, já que se diz, né, que é inocente dos crimes que é acusado, porque ele foi nulidade, a mesma coisa do Flávio Chocolate, nulidade. Esse mesmo discurso, essa lei tem que ser mudada. Tem que ser mudada, porque não dá para a gente ficar livrando a cara de corrupto por questão de nulidade, né? Mas se é um tribunal federal, ou seja, tem que julgar crimes de qualquer área do país. Não, mas tem um TRF, né, regional. E aí? Né? Então, tem que ter algumas varas que julguem mista. Tem que dar uma opção. Porque, senão, vai tudo para as cucuias. E foi o que aconteceu. Anularam tudo. E aí, né, o culpado é o promotor. Se lembrando que ele próprio, o Chocolate também, aí, processou o pessoal da Receita por estar, segundo ele, bisbilhotando via COAF, né, quando não era. E assim, todos, né, tantos, né, o Chocolate como a turminha do ex-presidiário, usam a mesma lei, gente. E você fica gritando, feito tonto, esses caras aí, arrebando a bandeira para eles, né? Olha, eles são tudo a mesma coisa. Isso é o bolsopetismo. Você precisa usar você para fazer campanha, né? Ele tem que explicar sim, né? Tem que vender o seu peixe, né? As suas propostas. Não dizer, eu fiz isso, ok. Você fez. Está lá. A obra inacabada, porque são 14 mil obras inacabadas. Então, você foi o responsável por grande parte dessas obras. Por que não terminou? Se em seguida veio, né, a presidente do mesmo partido que você, por que não terminou? Porque a corrupção, entendeu? Ceifou tudo, certo? E é quem vai lhe enterrar. O ex-presidiário vai ser enterrado pela própria corrupção, vai ser mordido pelas próprias serpentes que ele ajudou a criar. Ele pensa que está domesticando as serpentes. Não está, não. Esses caras estão voltando tudo de novo aí, meu amigo. Chucar, Renan, pai e filho, Eunício, Gedel, que é o cara do vice do PT na Bahia. Esses caras estão tudo aí. Arthur Lira, Valdemar Costa Neto, entendeu? Bob Jefferson. Esses caras estão em qualquer governo. E você vai falar o que para eles agora? São taxistas, né? Que o ex-presidiário vai se aliar aos taxistas, porque se tiver segundo turno, você já vai ver alguém aí já pulando fora do barco, né? Pulando fora do barco, né? Então, está voltando à cena do crime. Você tem que parar de ficar bajulando esses caras aí, mantendo esses corruptos no poder, e começar a verificar as obras paradas que tem no teu município. No meu município mesmo tem uma obra parada há 16 anos. Né? E ele hoje entendeu uma obra do Estado e ele quer voltar à cena do crime, né? Ele quer voltar à cena do crime, né? Ele não conseguiu acabar com uma governador, né? 18 anos de governador, não conseguiu acabar e quer voltar à cena do crime, né? Então, é isso aí. Eu espero que no próximo debate ele vá, no próximo debate
os jornalistas aprendam a perguntar realmente, não ficar perguntando besteira que não entendeu. Ah, e você se arrepende porque disse que dava um tiro no Fernando Henrique. Bom, isso aí todo mundo sabe, entendeu? Eu tinha que perguntar para ele, entendeu? Era sobre coisas, entendeu? Qual é o seu plano para a educação? É construir escola, é creche, é aumentar o efetivo? Qual é o seu plano para a saúde? Entendeu? Aumentar os hospitais, aumentar o efetivo? Qual é o seu plano para a tecnologia? Então, esse tipo de pergunta que o eleitor está esperando escutar dos candidatos. Aí vem um jornalista perguntar lá, entendeu? Sabe? Isso não é a pergunta que o jornalista deve fazer, vamos dizer assim, para ninguém. Nem para um deles, nem para ex-presidiário, nem para o motoqueiro maluco, nem para o padre. Porque vai obter uma resposta, entendeu? Que não tem nada, relação nenhuma. Olha, eu me arrependi, estou arrependido, não falo mais isso, tá. E, né? Que proposta esse cara está tendo para o país? Aí vem o Kinder Over, né? Então, você elege os candidatos, e vai para os debates, os caras ficam perguntando besteira. Resultado da obra, você elege os Kinder Ovo, né? O pior de tudo é que os Kinder Ovo, então aí a gente já conhece o que tem dentro, a surpresa, né? Entendeu? Já tem, a gente já sabe, entendeu? Quando abrir ele, qual é o que vai vir? Fome, desemprego, país quebrado, mais violência, aumento da criminalidade, entendeu? É o que vai vir, certo? Por quê? Porque eles elegem esses caras que não têm proposta. Então, falta também os jornalistas, quando vão perguntar, fazer perguntas claras, objetivas, não ficar perguntando besteira, entendeu? Se é a favor de não sei de quê, de feminismo, sabe? De coisas que não tem nada a ver, entendeu? O que vai adiantar isso, meu Deus do céu? Não é que esses temas não. Mas o presidente da República tem que ser temas gerais, não específicos. Isso é tema para Secretaria de Políticas Públicas, de Saúde, entendeu? Não para presidente. O presidente, num debate disso aí, no horário eleitoral, ele tem que aproveitar ao máximo para explorar do cara o que o cara realmente pensa. Que proposta o cara tem? Os candidatos não têm proposta, gente. Você diz, vou melhorar a saúde. Bom, você melhora a saúde do paciente, não é da população. Não é da população, você tem que ter políticas públicas de saúde. Você não melhora a educação. As pessoas são educadas. De uma certa forma, você tem que melhorar, entendeu? É a estrutura. Você tem que ter uma política pública, né, de educação. Né? Olha, nós vamos dedicar a construção de escola, vamos dedicar a construção de creche, escola técnica, que está precisando no país, esses caras ignoram. Questão de recursos energéticos, gente. O Brasil tá para entrar em colapso, entendeu? Pagamos energia cara. Esses caras não têm uma política. O que vão fazer? Né? Tem que investir, o governo tem que investir, abrir financiamentos, entendeu? Para incentivar a construção de usinas não poluentes, como a energia solar, eólica, entende? Esses caras não têm, então tem que ter proposta, cara. Né? Os caras, não, eu tenho proposta. Tem proposta, mas ninguém sabe o que é. O cara põe lá debaixo do braço e fica quieto. Então, a gente não sabe o que os caras têm. Os caras estão preocupados com o tamanho da varinha do outro, sabe? Então, realmente, nós estamos mal de candidato. A verdade é essa, entendeu? Então, já que o Fujão disse que é o símbolo da democracia, porque esses caras deveriam saber que democracia é tudo aquilo que a lei nos permite fazer, o que está na Constituição Federal. Ponto, acabou. É o que diz a Constituição. Certo? Ele tem que vir também explicar, né? Explicar, aproveitar para poder explicar também a função social do Instituto, né? Entendeu? Como é que o Instituto dele está desenvolvendo política pública, né? Seus 23 funcionários, entendeu? Carro blindado, entendeu? Tudo pago com o nosso dinheiro e tá tudo bem, né? Tem um prédio fantasma, né? Porque até onde eu sei é um prédio fantasma, mas se alguém aqui que assistiu o vídeo não vai, claro que o Bolso Petismo não assiste até o final, né? Mas se algum assistir, ficar picotando o vídeo e assistir, aproveita para se inscrever, entendeu? Dá um like,
E aí escreva nos comentários, né? Olha, o Instituto tem tal função, né? Porque é dinheiro público que está indo aí, né? Que quando está recebendo incentivo fiscal, que é o que diz o advogado, não sou eu, está lá no processo, ele que diz, né? Que é dinheiro do Instituto. E o fisco diz, não, a Receita diz, não, ele tem que pagar porque o Instituto não cumpre a função. Né? Que interessante, né? Um cara que quer ser presidente do Brasil tem um Instituto entendeu irregular, né? Quer dizer, burlando a lei, né? Entendeu? Fraudando a lei, entendeu? Difícil. Aí depois quer criticar o empresário, né? Então, quer criticar o empresário porque o empresário não paga imposto, né? Ora, se ele próprio não está querendo pagar, imagine os outros, né? Mas nós somos pobres, somos obrigados. É isso aí, gente. Vamos ver se o próximo debate, o Fujão, aparece e aparece, pode ser que tenha algum jornalista que realmente seja jornalista, tem um bando de militante de tonto aí, né, vamos dizer assim, que não sabe fazer pergunta qualquer bobagem lá, e são perguntas que não interessam, a resposta não interessa à sociedade, entendeu? Por quê? Porque a gente não sabe o que o cara vai fazer. É isso aí, até o próximo.